Hoje nós vamos olhar para dois grupos de entidade. Vamos entender se o Bitcoin ele está na mão dos investidores mais maduros ou se ele está na mão dos investidores mais novatos. A gente vai olhar para a blockchain, vai extrair essas informações e vamos entender como que o preço pode se comportar diante a isso. E Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente analisa ali a idade das moedas, conseguimos observar que nesse momento a gente teve uma boa distribuição acontecendo no Bitcoin. Isso daqui mostra que muitas moedas elas passaram a rejuvenescer, ou seja, elas saíram de mãos de players que seguram durante bastante tempo, seguram durante 6 meses, 12 meses ou 24 meses, até mesmo 36 meses. São players que têm um pouquinho mais de paciência. Essas moedas, nesse momento, ela acaba indo ali para os players mais novatos. O player mais novato, ele pode se tornar um long-term holder, tá? Um player mais maduro, caso ele segure essa moeda durante bastante tempo. Mas veja que sempre que a gente tem altas distribuições assim, isso são alguns sinais de alerta, sinais de que a gente deve simplesmente olhar para estratégias de proteção, ficar mais cauteloso do que quando a gente tem baixas distribuições. Quando a gente tem baixas distribuições, cara, são os melhores momentos para a gente poder aportar. Não acredito que essa daqui seja a maior distribuição que a gente teve nesse ciclo. Acredito que a gente ainda vai ter uma distribuição mais forte. Eu vou explicar isso para você nesse vídeo de hoje. E quando a gente analisa ali exatamente a quantidade de supply na mão dos investidores de curto prazo, né, a quantidade de Bitcoin na mão desses investidores de curto prazo, veja que subiu bastante ali depois que a gente teve a aprovação de ETF nos Estados Unidos. Novamente, se esses detentores segurarem esse ativo durante mais de 6 meses, por exemplo, a gente vai ver esse supply ele passando para a mão dos investidores mais maduros ali, porque vai mostrar que quem comprou o supply é um player que está pensando mais no longo prazo, mais pensando em ciclo de mercado. Mas não podemos negligenciar que essa subida aqui, ela vai sim gerar uma tensão para nós que analisamos o mercado e entendemos que boa parte do supply, ela passou para os investidores de curto prazo. Qual que é o problema da gente ter o supply na mão do investidor de curto prazo? É porque ele acabou de chegar no jogo? Não. O problema da gente ter grandes quantidades de supply na mão dos investidores de curto prazo é que essas pessoas elas têm um custo alto e elas têm pouca bagagem dentro do mercado, caso ela realmente seja um player novo. Isso significa que se o ativo ele entrar abaixo do custo dela, ou seja, se esse player tiver no prejuízo, ele tende a realizar esse prejuízo. E quando há essa realização de prejuízo, a gente chama isso de capitulação. A gente tem a capitulação cíclica, quando a gente olha para todo o ativo ali, para o supply total de Bitcoin, a gente vai entender no ciclo se ele capitulou ou não. E a gente também tem as capitulações por grupos de entidade. Quando a gente tem esses movimentos de capitulações, são as melhores zonas para a gente poder comprar. Quando a gente tem um movimento de capitulação cíclica, e foi o que aconteceu com o Bitcoin abaixo dos $22 mil, que foi exatamente no período que eu estava mais bullish e mais otimista para poder aportar dentro do mercado, aquele é o melhor período, porque é a capitulação cíclica. Só que a gente também tem capitulações ali por grupo de entidades. Vou explicar isso para você. Por que eu falei que essa distribuição aqui ela pode aumentar ainda e eu acredito que ela vai aumentar? Porque a gente ainda não vivenciou a última fase do ciclo, que é exatamente a fase eufórica, essa região azul que nós temos aqui em cima. A gente está vivenciando uma boa movimentação, a gente saiu da fase de capitulação, passamos por todas as fases, mas a única fase que ainda não chegamos foi a fase de euforia. Historicamente, o ciclo do Bitcoin ele sempre encerra dentro de uma fase de euforia. Diante a isso, eu acredito que a gente ainda vai ter essa fase. Ainda falta a última fase a acontecer para que a gente literalmente forme um ciclo de movimentação de alta e depois a gente vai falar sobre bear market.
Então, por conta disso, eu acredito que essa distribuição ela ainda vai ser mais forte, mesmo que nesse momento isso daqui nos chame um alerta, a gente ainda vai ter distribuições muito mais fortes ao longo desse processo. Além da gente não ter vivido essa euforia dentro do gráfico NUPL, a gente não vivenciou a euforia dentro do YouTube, por exemplo. Quando a gente analisa os principais canais criptos globais, a gente vê que ainda não houve um número de novos inscritos massivamente, como aconteceu aqui, por exemplo, em 2021 ali, onde esse gráfico subiu bastante, ou até mesmo em 2022, no nosso topo de complacência. Ainda não aconteceu isso. Aconteceu uma leve euforia em março, tá? Chegaram muitas pessoas novas dentro do mercado cripto a partir de março. Obviamente porque Bitcoin estourou all-time highs, começa a sair na mídia, a gente tinha um halving para acontecer, isso daí também saía na mídia. Inclusive, cara, na sexta-feira eu vi vários jornais simplesmente falando que era um dia histórico para o Bitcoin, porque o halving iria acontecer. A mídia, ela não tem jeito, ela sempre chega atrasada. Ela sempre fala daquelas coisas, quando as coisas positivas, quando a gente já está com o fato acontecendo. A mídia nunca falou para ninguém quando a gente estava lá em $20 mil para poder se preparar para o halving, mas eles falam que o halving está acontecendo. Como quando a gente estava no fundo do mercado, a mídia veio à tona falando que as criptos estavam em colapso. Ninguém tinha falado lá nos $50 mil que a gente iria vivenciar um bear market, por exemplo, né? A mídia simplesmente sempre está atrasada. Bom, então a gente vê que ainda não vivenciamos a maior fase ali e essa capitulação que eu falei para você do investidor de curto prazo, ela aconteceria se o Bitcoin agulhasse abaixo dos $58 mil. Na verdade, ali $59 mil. E por que exatamente os $59 mil? Os $59 mil é o custo dos investidores de curto prazo. O que isso significa? A maior parte dos investidores que entraram no mercado nos últimos 6 meses, o custo médio desses investidores é $59 mil. Lembre-se que eu falei para você que se a gente vem abaixo do custo, a gente tem uma leve capitulação e essa capitulação ela é uma ótima oportunidade de compra para nós. Então eu acredito que se a gente vier nos próximos dias aí abaixo dos $59 mil, a gente tem essa capitulação. Obviamente que esse custo aqui ele vai subindo, tá? Conforme a gente vai ficando dentro dessa região, novos players vão chegando, isso vai elevando o custo de novos players também. Hoje está marcando $59 mil, mas isso significa que se a gente vier abaixo dessa região, a gente vai ter um pouco de pânico generalizado para as pessoas do curto prazo. Veja que o Fear and Greed Index, ele está nas regiões ali greed, ou seja, as pessoas estão otimistas nesse momento. Se a gente dá essa agulhada, a gente começa a reverter um pouco esse sentimento e isso daí nos dá uma excelente oportunidade. Talvez oportunidades de aportes mais pesados, talvez oportunidades para as pessoas que não conseguiram entrar com tanta força ainda no ciclo. Caso a gente tenha esse evento de capitulação dos investidores de curto prazo, eu terei interesse em entrar bem mais pesado em alguns ativos. Olha só, você sabe que na semana passada eu realizei alguns lucros, altcoins que me entregaram 200%, simplesmente coloquei esse lucro para dentro do bolso, inclusive altcoins como Ronin, que me deu 1000% de lucro, coloquei sim esse lucro no bolso e inclusive eu também troquei alguns Ethers por Bitcoin, porque nesse momento, para mim, vale muito mais a pena estar exposto no Bitcoin por conta de todo esse risco que a gente tem no sistema de haver um drawdown, a gente ter uma capitulação. Se isso acontece no Bitcoin, a gente vai ver as altcoins nos entregando uma queda muito mais agressiva ainda. E diante a isso, a gente está de frente uma possível oportunidade. Se esse pullback acontecer, se essa capitulação acontecer, a gente vai ter uma boa oportunidade. Quem estiver com caixa na mão vai conseguir aproveitar isso de uma maneira extremamente estratégica. Porque saca só, quando a gente tem oportunidades e a gente não tem dinheiro na nossa mão, a gente não consegue aproveitar aquelas oportunidades.
Pensa quando você quer comprar um carro, por exemplo, cara, você quer comprar uma Porsche 911 e o seu vizinho, ele acaba de perder o emprego e ele tem uma 911. Aquilo vai ser um fato único que vai fazer com que o seu vizinho venda aquela 911 mais barato do que a tabela FIPE, por exemplo, porque ele acabou de perder o emprego. Se você tem o dinheiro na mão para comprar aquela 911, quando outra pessoa está meio que desesperada, você consegue aproveitar uma oportunidade. Agora, se você não tem dinheiro na mão, simplesmente não é todo dia que o seu vizinho perde o emprego e ele tem uma 911 ali te vendendo. Então, quando a gente tem dinheiro na mão, conseguimos aproveitar oportunidades. Por conta disso, gerei caixa exatamente na última semana. Estou totalmente preparado para caso a gente tenha essa capitulação dos investidores de curto prazo, beleza? Bom, se a gente olhar ali para os investidores de longo prazo, a capitulação deles está muito longe, não vai acontecer nesse momento, tá? A gente está falando que a capitulação do investidor de longo prazo está lá nos $20 mil no Bitcoin, sem condições alguma da gente voltar para esse patamar de preço agora. Esse custo ele tem que aumentar muito, o investidor de longo prazo tem que distribuir bastante ainda para no próximo ciclo a gente chegar abaixo do custo dele, como nós chegamos aqui no ciclo de capitulação. Quando a gente entrou abaixo dos $22 mil, estávamos abaixo do custo do investidor de longo prazo, por isso que eu comprei bastante dentro dessa região. Quando a gente olha para o Price Action aqui, nós tivemos um trap dentro dessa nossa lateralização. Olha só, a gente tem um canal lateral aqui e na semana passada eu comentei com vocês que a gente havia perdido a base desse canal. E isso daqui é uma das coisas que me preocupa, porque um drawdown do Bitcoin a partir dessa base do canal aqui, um drawdown de 15 ou 20% ali, é o suficiente para fazer com que várias altcoins tenham grandes retrações aí. Em seguida, a gente teve logo um trap dentro dessa região, a gente não confirmou uma perca desse canal. Algumas altcoins perderam os canais que elas tinham e ainda não conseguiram se recuperar. Enquanto o Bitcoin continuar dentro dessa lateralização aqui, não vamos ver também esse crash acontecendo, crash no aspecto da gente ter essa capitulação dos investidores de curto prazo, beleza? Tem exatamente um movimento de uma linha de tendência de alta aqui, que para mim também vai ser uma informação chave, tá? Porque se a gente analisar essa retração que nós tivemos e colocar a Fibonacci aqui, a gente vai ver que ali por volta dos $75 mil seria um divisor de água. Divisor de água de se a gente romper essa linha ou 0,618 de Fibonacci aqui, a gente pode considerar que estamos com mais força compradora do que vendedora dentro dessa lateralização, tá? E isso daí a gente tem que sim mudar as nossas estratégias, a gente tem que sim olhar exatamente para pivotar as decisões de proteção de uma carteira. Mas, enquanto isso daqui não aconteça, eu ainda continuo na ponta de quem realizou, quem está com lucro no bolso e quem está esperando exatamente por uma oportunidade. E todas as realizações que eu fiz nesse momento não foram realizações em bitcoins, foram simplesmente realizações em altcoins. Eu tenho uma filosofia que com altcoins a gente não se brinca. Do mesmo jeito que você acredita que uma altcoin ela pode te deixar milionário, essa mesma altcoin ela pode te tirar milhões também. Então a gente tem que tomar super cuidado com as altcoins, beleza? Quando a gente analisa ali o Total 3, a gente vê que o Total 3 está dentro da região ali de fundo que foi perdido, tá? A gente ainda não teve uma recuperação do Total 3. Se a gente traçar a Fibonacci aqui, a gente vai ter o mesmo padrão do Bitcoin ali também. Precisamos romper 0,618 para que as coisas fiquem mais favoráveis para as altcoins. Enquanto a gente não romper essa região, para mim, tudo que nós estamos indo buscar é exatamente um topo mais baixo que o topo anterior, para lá na frente a gente buscar uma pernada que faça um fundo mais baixo que o fundo anterior. Bom, se você quiser exatamente seguir todas as minhas decisões de compra e também de venda, carteira rumo ao milhão, link na descrição. Você vai cair nessa página aqui, nessa página eu te explico de uma oportunidade que nós temos diante da nossa frente, que é a última fase do ciclo, onde a gente consegue ainda se preparar para ela,
E nesse vídeo aqui eu também te falo que eu não sou só um player que vai falar para você as horas de comprar. Eu também sou um player que vou falar para você as horas de vender, porque é fácil comprar. O difícil é vender, é conseguir colocar aquele lucro no bolso. Quantas pessoas a gente não conhece que simplesmente viram o ativo subindo e devolveram 100% daquele ativo para o mercado, beleza? Eu estou aqui para construir as melhores estratégias possíveis dentro do meu know-how. Know-how de olhar para price action, know-how de olhar para análise on-chain e know-how de olhar para macroeconomia também. Se você quiser copiar e colar essa minha carteira, link na descrição, beleza? Espero fortemente te ver dentro da carteira rumo ao milhão, porque eu tenho certeza que lá dentro você vai entender 100% das minhas estratégias e 100% das minhas decisões. Forte abraço, ótima semana para todo mundo e amanhã estamos de volta aqui no canal trazendo mais uma análise para você, beleza?